Como sabem, neste momento a FENPROF não tem um contrato coletivo de trabalho, para o ensino particular e cooperativo, e isso deve-se àquela figura que toda a gente já ouviu falar, que está no Código de Trabalho, que tem a ver com a caducidade das convenções coletivas e que tem sido uma matéria que, apesar de ter havido nos últimos tempos um governo mais à esquerda, ou pelo menos exportado por partidos mais à esquerda, foi algo que não se conseguiu até à data resolver, que é eliminar a caducidade das convenções do Código de Trabalho. O que é certo é que ela está lá e nós, portanto, sofremos com isso porque não nos sujeitámos. Na altura que a Associação Patronal, à época, denunciou a convenção coletiva que estava em vigor, apresentou uma proposta nova, e proposta essa que agravava substancialmente as condições de trabalho dos docentes do ensino particular, que nós não, portanto, acordámos, mas que houve outros sindicatos que deram o braço à associação, nomeadamente a FNE, o Tiago não quis dizer há bocado, mas eu digo sem problemas, a FNE e outros, portanto, que realmente fizeram o jeito e que acordaram desde 2014, 2015, 17 e 19, portanto, já publicaram estas 4 convenções, agravaram, portanto, as condições de trabalho. Para vos dizer que nós nunca desistimos, nós fomos para a conciliação na altura antes da caducidade, não conseguimos evitar a caducidade e logo de imediato apresentámos uma nova proposta e, portanto, forçámos a negociação direta para ter um novo contrato coletivo que melhorasse aquilo que os outros, portanto, tinham agravado. Desde 2019, desde 2020, estamos novamente na conciliação, porque na negociação direta não conseguimos praticamente nada, e este ano que passou, portanto continuamos lá, é que houve algumas pequenas melhorias relativamente de aceitação por parte da AEP, que agora o contrato coletivo já não é só da AEP, é da CNEF, porque entretanto a AEP juntou-se à Associação do Ensino Profissional Privado, à ANESP, e formaram a CNEF, que é a Confederação Nacional de Educação e Formação, e portanto é com eles que estamos a negociar. Para vos dizer que relativamente às matérias que a FENPROF elegeu como linhas vermelhas na negociação, há uma delas que eu posso enunciar, mas não vou aprofundar, porque não estamos aqui com professores do ensino profissional, mas é realmente a questão da tabela única, porque o contrato subscrito pela FNE tem uma tabela para os professores do EPC, nós, quando dizemos EPC, é o regular e o ensino artístico, e tem uma tabela mais gravosa para os professores, para os nossos colegas do ensino profissional, apesar de terem as mesmas habilitações académicas e profissionais que os colegas do particular regular e artístico, portanto, e essa foi logo a primeira linha vermelha para a FENPROF de não aceitar a discriminação entre professores com as mesmas habilitações, trabalhar no setor privado e que tivessem, portanto, carreiras e tabelas diferentes. Depois temos outras linhas vermelhas e uma delas diz respeito ao ensino artístico especializado. E agora vou-me focar, porque estamos aqui no encontro de ensino artístico especializado, realmente quais são as situações, as matérias que foram agravadas e que nós não subscrevemos. Mas antes disso só queria fazer aqui uma ressalva. Aquilo que nós assistimos com a publicação destas últimas convenções coletivas subscritas pela FNE eram já, algumas delas, práticas existentes em muitas escolas, isso agora refiro-me às escolas do ensino artístico, elas já existiam, eram práticas que não tinham, portanto, não tinham legalidade porque não estavam regulamentadas na convenção coletiva, mas que já eram práticas. E então, aquilo que aconteceu é que a Associação Patronal conseguiu, através de propostas que foram subscritas pela FNE e os outros, transcrevê-las para as novas convenções coletivas que, entretanto,
publicaram. Mas elas existiam na prática e eram combatidas pelos professores destas escolas, junto dos seus sindicatos, e muitas delas passaram a ser legais, entre aspas, porque foram transferidas e agora estão numa convenção coletiva publicada em BTE, que tem força de lei. Pronto. E isso, claro que veio complicar e dificultar muito mais a negociação, porque quando há outros que subscrevem, dão a mão à associação patronal, depois aqueles que não aceitam, portanto, é muito mais complicado para reverter a situação, e é o que tem acontecido ao longo dos anos, embora com a nossa persistência, resiliência, e não desistimos, pronto, porque achamos que é muito importante ter um contrato coletivo, mas ele tem que ser realmente melhor do que aquele que está publicado. A FENPROF apresentou na negociação relativamente a este setor de ensino, depois de reunir com os dirigentes do setor, portanto, propostas concretas que iam ao encontro da especificidade deste ensino e do desempenho destes professores, desde ser considerado, vou começar pelos horários de trabalho. Um dos problemas que temos em cima da mesa é os horários de trabalho letivo dos professores do privado do ensino artístico especializado. A FENPROF não admite na negociação que um professor do ensino artístico num horário de 22 horas possa ter 29 tempos letivos e seja pago pelas 22 horas. Esta é uma das linhas vermelhas, porque nos outros setores os professores têm um limite máximo de 24 tempos letivos e o contrato coletivo em vigor neste momento, subscrito pelos outros, portanto, abre a possibilidade de os professores do artístico poderem ter 29 tempos letivos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, como lá está contemplado que um horário de 22 horas pode ir de 1100 a 1320 minutos, portanto, a escola pode optar pelo tempo letivo que pretende de acordo com o seu projeto e que pode chegar um horário de 22 horas aos 1320 minutos. A diferença dos 1100, que é a base, para os 1320, tudo o que for a mais dos 1100, será depois compensado na componente não letiva de estabelecimento. A pessoa terá menos componente não letiva de estabelecimento, porque tem mais componente letiva. Estão mesmo a perceber que realmente o peso do trabalho, o valor do trabalho não é igual, porque há mais trabalho se tiver mais tempos letivos e, portanto, a redução da componente não letiva de estabelecimento não compensa de modo nenhum, mas é isso que está. E os professores do ensino artístico, portanto, não têm o tal limite dos 24 tempos, e se a escola, portanto, se vocês multiplicarem um horário em que o tempo letivo for, o tempo letivo escolhido for o de 45 minutos, se multiplicarem pelas 22 horas, aquilo chega aos 1320 minutos. Daí a possibilidade de um horário de 22 horas no artístico poder ter 29 tempos letivos. E isto já existia antes de estar contemplado em poucas escolas e neste momento já há, portanto, um alargamento destes horários em muito mais escolas, porque há outras que ainda não os têm até, pronto, ainda têm algum bom senso, mas temos muitas escolas e cada vez mais a ter este tipo de horário. E isto também se prende com a questão do financiamento que falámos aqui na mesa anterior. Não só por problemas de gestão em muitas escolas que o dinheiro não vai para onde devia ir e também não há fiscalização, que é uma coisa que não se falou aqui há bocado, mas que eu acho que era muito importante. O Ministério não fiscaliza o dinheiro que manda para as escolas, portanto, põe lá o dinheiro, como aquilo é privado, agora façam aquilo que entenderem. Mas o que é certo é que nós percebemos que as escolas com realmente um corpo docente mais qualificado e com mais anos de antiguidade, o atual financiamento não responde à sustentabilidade de muitas dessas escolas, e depois há muitas estratégias e uma delas são aqueles que realmente veem a escola como lucro a optarem por aumentar horários e portanto, pagamentos, né? As pessoas darem mais aulas e pagarem menos. E este é uma das linhas vermelhas. Pronto, nós apresentámos na negociação aquilo que para nós, para além do que é geral, a nível, portanto, do que nós consideramos ser a competente letiva de todos os professores, ainda acrescentámos
aqui matérias referentes aos professores do ensino artístico. Portanto, aulas de naipe, aulas de acompanhamento de piano, isto vou-vos dar exemplo, portanto, são propostas da FENPROF para integrar o contrato coletivo de trabalho. Assim como também na componente não letiva de estabelecimento, também fizemos propostas específicas para o ensino artístico especializado. Outra matéria que está no atual contrato coletivo em vigor e que é muito dirigida aos professores do artístico é a possibilidade dos professores que foram contratados com um determinado número de horas, por exemplo, imaginem, por 10 horas, mas entretanto, ao longo de vários anos, conseguiram aumentar aquelas horas e agora estão, por exemplo, com 15 horas, façam de conta, já têm 15 horas há uma data de anos. A entidade patronal poder, de um ano letivo para o outro, reduzir para as horas contratadas, ou seja, depois você foi contratado por 10, este ano já não tem 15, agora vai passar para as horas contratadas, que são as 10. Isso está lá plasmado, embora seja uma das matérias que, em princípio, nós já conseguimos resolver. Eu dizer, em princípio, tudo aquilo que nós já conseguimos só poderá ser válido quando tivermos um acordo global. Portanto, ainda estamos na negociação. A outra é quando o professor, mas isso aqui é para todos os setores, não aceita a redução do seu horário, poder isso dar motivo a uma extinção do posto de trabalho. Portanto, e o professor poder ser despedido, portanto, por não aceitar. Este é um problema que é muito frequente nas escolas de música. Há muitos contratos individuais de trabalho em que têm cláusulas que dizem que os horários dependem do número de alunos, ou seja, há aqui uma precariedade e uma instabilidade que o professor nunca sabe muito bem. Eu agora tenho 15, se para o ano vou ter 15, ou se vou ter 10, ou se vou ter 12, e eles salvaguardam-se nessa cláusula, que os colegas sabem que para nós, para os sindicatos da FENPROF, ela é completamente ilegal, mas o que é certo é que estes professores vivem esta instabilidade todos os anos. Nós neste momento, como disse, estamos na conciliação, ainda estamos longe de conseguir chegar a um entendimento, embora a nível do clausulado já há matérias que evoluíram, mas ainda não está tudo o que nós pretendíamos. Esta do horário do artístico ainda não conseguimos. A CNEF defende-se com o grupo de trabalho que foi criado pelo Ministério, que precisa de saber qual vai ser o resultado final e as propostas que o Ministério vai fazer, portanto, as alterações ou não que vão existir no setor para saber se pode negociar mais para, portanto, o ensino artístico especializado e, portanto, neste momento estamos lá, mas o que é certo é que quando pensamos que já demos um passo à frente, a CNEF dá logo 2 passos atrás. E o que é que eu quero dizer com isto, para acabar a minha intervenção, é que neste momento estamos a tentar negociar a carreira única, a tabela única e, claro, que temos que negociar regras de transição, de reposicionamento dos professores que ficaram parados por não terem contrato coletivo de trabalho e que, como é que vamos integrá-los agora. Portanto, a FENPROF fez uma proposta, depois já ter feito muitas, mas a última, que é muito responsável e muito flexível e pronto, mais do que isto não sabemos mais, é difícil, que é os professores serem reposicionados pelo seu vencimento daquilo que estão a oferecer neste momento, portanto vão para o nível correspondente, quando não há correspondência vão para o nível com o valor imediatamente superior, que é, na prática, como eles estão parados desde 2015, são os pequenos aumentos que foram tendo ao longo destes 6 anos. Portanto, imaginem um professor que ganhava 1.500 euros, hoje em dia aquele nível é capaz de ser 1.560, por exemplo. E, portanto, eles iriam para aquele nível, portanto, tinham que ter a atualização salarial daqueles 60 euros e, pasmem-se, nós até propusemos que esses 60 euros, porque eles diziam que era muito, fossem faseados, portanto, um quarto por cada, neste caso, se o escalão tiver a duração de 4 anos, que os professores recebessem um quarto daqueles 60 euros durante os 4 anos do escalão. Pronto, para depois então, no final do escalão, poderem então progredir ao nível seguinte. E nem isto eles querem aceitar, porque queriam que o professor fosse para o escalão anterior,
quer dizer, não faz sentido nenhum. Claro que não tinha diminuição de retribuição, mas para ir buscar aquele aumento salarial, portanto, tinha que fazer o escalão anterior e o outro escalão, ou seja, 8 anos para ir buscar 60 euros. Portanto, isto é completamente lamentável e inegociável. Nós suspendemos, neste mês, suspendemos a negociação na conciliação para podermos discutir entre nós com calma qual vai ser a nossa posição e a nossa estratégia, o que é que vamos fazer perante esta resposta da CNEF. Temos este ano letivo para tentar chegar ao entendimento, porque senão depois temos que esperar mais 2 anos, porque aquilo que neste momento está em vigor no contrato da FNE, que está lá contratado e que eles querem fazer connosco, é que a negociação seja só de 2 em 2 anos e portanto, a respectiva publicação. Daí que este é um ano muito importante para saber se vamos ter novamente um novo contrato coletivo de trabalho. O que é certo é que nós sempre dissemos e continuamos firmes na nossa posição que para termos um novo contrato coletivo de trabalho subscrito pela FENPROF, ele tem que ser muito melhor do que aquele que está em vigor e subscrito pelos outros.